Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Mudanças climáticas, grandes acidentes causados pelo homem ou pelas forças da natureza ou simplesmente o tal do progresso mal planejado. São diversas as causas que dão origem aos chamados refugiados ambientais, um fenômeno que cresce a cada ano no mundo. Alguns prognósticos dizem que esse pode ser o maior problema social das próximas décadas. O Brasil, como sempre, é uma contradição viva no assunto. Ao mesmo tempo em que já produz seu quinhão de refugiados ambientais, pode ser um porto seguro para receber indivíduos de outros países. Para falar de todas essas questões, nós vamos conversar hoje com o promotor de justiça José Fernando Vidal de Souza, que é professor de Direito nas universidades 9 de Julho e Paulista e autor de estudos, teses e livros sobre o tema. E com a educadora Helena Brasil, especialista em ecologia, arte e sustentabilidade. Helena, que é quase uma predestinada, Helena Brasil, vamos falar um pouquinho dessa questão. Eu vou começar perguntando para vocês, assim, o que define um refugiado ambiental? A gente já começa tendo uma legislação que define, olha, o refugiado ambiental é aquele que... A minha legislação, você quer que eu fale do meu ponto de vista? Pode colocar no seu ponto de vista, depois eu... O meu ponto de vista ambiental, o refugiado ambiental, ele é uma vítima do aquecimento global. Né? Por quê? O que tem acontecido hoje na natureza, a emissão dos gases que causam efeito estufa e causam o aquecimento global. Então, as pessoas são vítimas disso, de elevação do nível do mar, são obrigadas a deixar o seu país, o seu lugar de origem, né? E procurar asilo em outra parte do mundo. Então, eles são as primeiras vítimas do aquecimento global, que aconteceu já aqui no mundo em 2002, teve evacuação da ilha de Carteret, lá no Pacífico Sul. Foram os primeiros refugiados ambientais que se tem notícia. Eles foram obrigados a sair de lá, né? Em 2007, novamente, teve uma evacuação, por causa da elevação do nível do mar. Então, aquecimento global mesmo. E é a interferência direta do homem, por conta da emissão dos gases que causam o efeito estufa, né? Então, é isso aí. Os refugiados ambientais são pessoas, ou grupo de pessoas, que são forçadas a deixar o seu país de origem por conta de uma catástrofe ambiental. Mas não só o país, né, Fernando? Não. Do ponto de vista, essa fala da Helena, ela é uma fala extremamente precisa na questão ambiental, mas do ponto de vista do direito, nós vamos ter alguns enfrentamentos anteriores a isto. Quando se fala na palavra refugiado, essa palavra está atrelada a uma convenção específica sobre os refugiados, que é da década de 50. E em outros documentos anteriores de direito internacional. Basicamente, quando se fala em refugiado, nós temos três tipos de pessoas. Pessoas que, na verdade, sofrem, não é, perseguições de ordem política, perseguições de ordem religiosa e perseguições de ordem militar. Entenda aí todas as questões relativas às guerras ou os conflitos que envolvam armamentos. Porém, o que se tem percebido a partir da década de 70 é o crescimento, década de 70 do século passado, um crescimento grande de pessoas se movimentando no mundo por conta de aspectos de natureza ambiental. Uhum. E aí nós não temos uma definição no campo do direito. O que se passou, na verdade, a denominar, do ponto de vista teórico do direito, é que essas pessoas seriam refugiados ambientais ou refugiados climáticos. Uhum. Né? São essas duas as terminologias. Para aqueles que estão próximos do direito internacional, que cuidam dessa temática, muitos olham de maneira meia torta com relação à definição de refugiados ambientais, porque não tem uma definição. E a importância se dá de que, quando você fala em refugiado, ele é uma categoria de pessoas que recebe uma série de direitos. E, uma vez preenchido esse conceito, automaticamente ele vai receber o apoio daqueles países que recebem essas pessoas. No que diz respeito aos refugiados ambientais, isso não tem uma definição. Então, obviamente que eles ficariam sem uma proteção do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito. Esse é um grande problema. A saída tem sido por uma visão humanitária fundada nos direitos humanos, que tem permitido que alguns países recebam essas pessoas e tenham o mesmo tratamento. Então, o correto é que nós tivéssemos uma definição, mas nem essa nova lei do migrante
tratou disso de maneira específica. Então, e assim, a gente fala de troca de país, né, de um refugiado ambiental ter que trocar de país, mas em situações como a Europa, né, porque você tem países muito pequenos, aí as situações são graves aqui, não só a Europa, mas no continente africano, mas no Brasil, que é do tamanho do Brasil, você tem refugiados internos, não tem? O caso de Mariana, por exemplo, foi completamente devastado. A gente considera isso um refugiado ambiental? Olha só, há uma denominação, para alguns, denominam isso de deslocados. Deslocados seriam aqueles que, na verdade, transitariam dentro do país ou, eventualmente, até deslocados no movimento de outros países. É evidente que eu tenho essa concepção, que trato, na verdade, de refugiados ambientais, todos aqueles que sofrem as mazelas oriundas dos problemas da natureza e são obrigados a se deslocarem dos seus territórios originários. Toda vez, então, por exemplo, se você tem uma grande barragem, que vai haver uma deslocação dessas pessoas, ou, na verdade, uma represa específica que vai deslocar essas pessoas, ou mesmo um desastre, como tivemos aí na região serrana do Rio, não é? Todas essas pessoas, ou mesmo movimentação de secas que nós temos ao longo do tempo, eu encaro essas pessoas como sendo refugiados ambientais. Esse deslocamento dessas pessoas, que pode ser tanto internamente, dentro de um determinado país, como ele pode, na verdade, se movimentar para outros países. Chernobyl, por exemplo. Chernobyl. Né? Você tem uma impossibilidade total de morar naquela região, você tem que se deslocar. Sim. Agora, Helena, você tocou na parte do aquecimento global. A gente está falando de outros pontos que podem levar a catástrofes ambientais, que obviamente levam ao deslocamento das pessoas. Mas quando se trata de mudanças efetivas no clima local, o que mais vem causando um refugiado ambiental? Uma desertificação, a subida do mar, como você falou, como o primeiro caso. O que tem mais acontecido? Do nível do mar, a desertificação. Mas o que é mais o que tem levado mais à criação de refugiados ambientais? Exatamente isso. E também as grandes catástrofes que têm acontecido, né? Terremotos, tsunamis cada dia mais fortes, furacões cada dia mais intensos, né? Os ventos são mais fortes, os terremotos são mais estremecedores. Então, isso também deixa os refugiados ambientais. Eles fogem dali, são obrigados a sair, né? Porque tem um terremoto seguido de um tsunami, não tem condição mais de se viver naquele lugar. As pessoas têm que se deslocar para um outro lugar. É um refugiado ambiental. Mas diante do panorama do mundo, assim, a desertificação é mais problemática do que a elevação do nível do mar? A gente tem noção do que tem causado mais danos, não? Eu acho que eu particularmente não consigo fazer essa leitura de uma maneira linear, porque veja, cada país tem suas características próprias. Eu vou mencionar aqui. Hoje, por conta do desastre que nós tivemos na região serrana do Rio, a partir daí, houve-se uma obrigatoriedade de se mapear todas as áreas de risco. Hoje, praticamente no Brasil inteiro, essas áreas foram mapeadas. Então, elas existem até do ponto de vista de um processo de georreferência. Você consegue saber onde é que estão os pontos. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, do ponto de vista político, você percebe, na verdade, os políticos falando sobre isso? Discutindo isso com a população. Eu não posso rir no programa. Então, é um programa sério, eu não posso começar a rachar de rir, porque político, aparentemente, quando se trata de assuntos que envolvem a sociedade, não é para isso. Então, essa questão é fundamental. É fundamental porque nós chegamos num momento, do ponto de vista da nossa civilização, que informação, elas existem. Nós temos condições, do ponto de vista tecnológico hoje, de identificar uma série de problemas. E toda vez que você está falando sobre desastre, seja ele qual for, o melhor mecanismo para você agir é você se antecipar. Sem dúvida. Então você tem que se antecipar. Então as informações você tem condições de resolver aquele problema e principalmente você tem que observar as pessoas que estão efetivamente nessas áreas específicas de risco para promover o deslocamento mais rápido dessas pessoas. Aí, por uma necessidade. Então, nesse caso, vai haver um deslocamento, mas é um deslocamento necessário. Parece que nós não conseguimos, no século XXI, trabalhar com tragédias, ou pelo menos que a tragédia se torna a realidade do nosso tempo. Só que elas são cada vez mais frequentes, não, Fernando? A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque tem muita coisa para conversar ainda, mas a gente volta daqui a pouquinho. O Capital Natural vai fazer uma pequena pausa e volta já já.
Estamos de volta com o programa Capital Natural, hoje falando sobre os refugiados ambientais, com a educadora Helena Brasil e o promotor de justiça José Fernando Vidal de Souza. A gente terminou o último bloco falando, né, da necessidade desses grandes deslocamentos. Eu vou perguntar para vocês agora como enxergar essas pessoas dentro do Brasil. Nós temos refugiados ambientais dentro do Brasil? Onde estão essas pessoas? Dentro do Brasil. Bom, no âmbito brasileiro, o que se diz de maior deslocamento de pessoas, ou pelo menos o que se produziu de maior deslocamento, foram com construções de barragens. Acredita-se que nos últimos 50 anos houve aproximadamente 1 milhão de pessoas que foram deslocadas por construções de barragens. Então, hoje é um movimento mais bem construído, elaborado, de defesa de interesses. Tanto é que, na verdade, nessas grandes usinas, esse movimento é um movimento que tem uma atuação intensa, seja por uma busca de mantença sociocultural, econômica, política e principalmente por luta do seu espaço territorial. Sim. Eu acho que as pessoas não têm um pouco de noção em relação a essa questão de deslocamento, né? Mas imagine o seguinte, imagine que você more num determinado espaço e que você tenha nas suas tradições arquitetônicas e você conviva diariamente naquele lugar. Imagine que, aos poucos, você vai retirando um prédio que derruba, um espaço que, na verdade, se cai, você vai perdendo a sua identidade. Sem dúvida. Né? Então, basicamente, quando se fala no deslocado, quando se fala no refugiado, é falar na perda de identidade. É isso que as pessoas precisam ter noção. Né? Isso pode ser maior ou menor, dependendo da forma. Então, é evidente, quando você pega num refugiado que ele é obrigado a se deslocar, imagine um sírio, né, morando lá no meio da Síria, que só resta ele, nos últimos, alguns países já receberam, e resta vir ao Brasil. Imaginou que é alguém que, na verdade, tem um contato na Síria e se obriga a vir... Culturas completamente, absolutamente diferentes. Então, por aí, essa é a noção que você tem que ter em relação à questão de um refugiado. O refugiado ambiental, ele é uma pessoa que ele tem cicatrizes emocionais muito fortes por causa da perda da identidade. Ele sai sem nada, sem documento, sem nada. Ele perde toda a sua identidade. Então, é muito complicado. E, às vezes, quando eles chegam num país, recebe, ele ainda sofre preconceito. Preconceito, às vezes, xenofobia. Ele ainda sofre alguma espécie de preconceito, não é mesmo? Basicamente, preconceitos. Os preconceitos são de todas as ordens. Mas, por isso, é tão importante que se traga esse assunto para criar-se uma legislação adequada para o recebimento dessas pessoas, né? Sim. E na estrutura a gente fala de Brasil, então muito mais voltado a barragens. Entendo que essas são causadas, né? São situações ambientais causadas. São causadas. Quando a gente pensa em aquecimento global, algo se citar do Brasil, penso na desertificação da região nordeste do país, é o mais forte? O mais forte, mas você também tem, hoje a gente tem crescentes situações. Não é? Todas essas questões relativas a enchentes, nas grandes cidades você tem situações de enchentes. E aí é um pouco de crescimento desordenado, não? Totalmente. Porque aí o planejamento faz parte. Nós voltamos, a gente circula e volta na questão política. Eu, para mim, tenho dito o seguinte, a questão ambiental, ela ainda não ingressou na agenda política. Ingressar na agenda política a temática para ingressar numa agenda política, ela precisa ser determinante. Então, um determinado político precisa compreender efetivamente o que os problemas, ou o que são os problemas, é a questão ambiental efetivamente. Se ele não compreende, não adianta. Ele perpassa essa temática, mas ele não se aprofunda. Esses são exemplos típicos da cidade de São Paulo, por exemplo. Quando você entra em São Paulo e você caminha pelo Tietê ou eventualmente caminha pelo Pinheiros, não é possível que com o mínimo de sensibilidade você creia que isso é normal. Não. E que isso não tem solução. Sim. Então, por que isso não tem solução? Porque isto não entrou na agenda política. Porque saneamento básico não dá voto. O que é feito embaixo da terra ninguém vê. Agora, Helena, onde eu não quero morar no mundo, porque este local está ambientalmente condenado. Existem locais onde, por exemplo, são paraísos, olha, esse aqui provavelmente, vai morar no Mato Grosso do Sul, você está bem, você vai morar na Holanda, você está bem, mas se você for morar no Sudão, você não está tão bem. Por exemplo, se você fosse morar nas Ilhas Maldivas, você estaria correndo risco de elevação do nível do mar.
simplesmente ficar boiando. As Ilhas Maldivas, as Ilhas Marshall também tem problemas, elevação. Pequenas ilhas é complicado. Pequenas ilhas, cidades oceânicas, elas tendem a desaparecer. Mas mesmo, por exemplo, situações como a Austrália, você pode ter toda a costa alagada e as pessoas terem que ir para o território mais interno. Na Austrália é muito grande, né? Então a Austrália não tem notícia de que tem esse problema. Tem nas ilhas, pequenas ilhas, né, os arquipélagos ali do Pacífico e do Oceano Índico, como as Maldivas, elas são ilhas menores. Então elas têm esse problema mesmo, da elevação do nível do mar, estão bem abaixo. E até, dizem os cientistas, que até o ano 2050, se não limitarem o aquecimento global em 2 graus Celsius centígrados, essas ilhas vão desaparecer, vão ser submersas. Mas você não ouviu o Donald Trump falando que isso é mentira, inventada pela China? Sim, ele é a favor do uso de combustíveis fósseis. Sim, carvão. Carvão, né? Petróleo, carvão. Eu daqui a pouco não consigo o visto americano, de tanto que eu critico ele aqui. Mas tanto que ele saiu do Acordo de Paris, né? Em 1º de junho, ele anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que exatamente trata dessa questão das mudanças climáticas e de frear esse aquecimento global até, olha, para que esse aquecimento se mantivesse nos 2 graus, seria necessário, segundo os cientistas, que cessasse a emissão dos gases de efeito estufa, pelo menos pela metade, até o ano 2050. E cessasse 100% a emissão do dióxido de carbono até o final desse século. Isso é difícil, todo mundo... Vamos mais 3 anos ali que a gente resolve. Agora, volta a pergunta. Então, assim, temos a elevação do nível do mar que coloca em risco as ilhas menores. Outros pontos no mundo que são extremamente perigosos por conta de problemas ambientais? São áreas que, na verdade, onde você tem certas instabilidades da própria natureza, seja questões de vulcões, sejam, na verdade, todo o processo de erosões intensas, desertificação, né? Tudo isso são áreas problemáticas. Pontuar questões mundiais, né, que você possa dizer, aqui é mais perigoso e tal, são questões mais urgentes, vamos dizer assim, que você consegue visualizar. Mas, por exemplo, se você pegar na Bolívia, né, e verificar a questão dos lagos, a diminuição desses lagos, toda aquela população ribeirinhas que existiam a esses lagos, estão sofrendo consequências imensas. A mesma coisa acontece na Rússia. E outros países. Então, nós não temos ainda não se faz uma leitura mapeando todos esses pontos de tal maneira que isso ingresse numa agenda internacional. Seria importante que isso, precisaria né, isso. Precisaria, na verdade, de uma forma mais intensa para demonstrar. E porque também existe entre os cientistas, né, aquela luta. Alguns entendem que, na verdade, esse é um movimento natural da natureza, que ela vai dar conta e que ela vai... Que é cíclico. Sabe? A gente não afetou nada. A gente não afetou nada. 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, a gente não está afetando nada. E esses são aqueles que, na verdade, hoje dão sustentabilidade teórica ao Donald Trump. Não é? E que, obviamente, ele responde a uma determinada indústria, a um determinado pensamento específico. Outros conseguem mostrar que a questão não é tão simples assim. Para a ONU, por exemplo, a ONU diz que em 2050 nós poderemos ter em torno veja, o número é super variável, entre 250 milhões a 1 bilhão de pessoas que seriam refugiados ambientais. Ambientais. Isso é um número real. Número que eles, na verdade, utilizam como um espectro possível. Acredita-se que, na verdade, hoje, nós tenhamos 50 milhões de pessoas consideradas refugiados ambientais. Espera. Pausa para uma água. É muita coisa. A gente já volta. Não sai daí não, que tem mais informação chegando. Quem sabe saídas alternativas, possibilidades. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Capital Natural, hoje falando sobre os refugiados ambientais, com a educadora Helena Brasil e o promotor de justiça José Fernando Vidal de Souza. Helena, você quer dizer, o Fernando deu números gigantescos do que a gente pode vir a ter, então eu só vou terminar essa fala. Hoje a gente pode chegar, eu não sei se nós temos esses números em comparativo, mas a gente já sabe se a gente tem mais refugiado ambiental do que refugiado de guerra? Hoje sim. Hoje tem. Já temos mais. Já temos um número maior, e não mais está significativo. Em pauta, e a gente não discute. Por exemplo, a questão dos haitianos que vieram para cá. Sim.
tá certo? Uma parte, na verdade, boa parte desses haitianos, inclusive, vieram por conta do refúgio foi ambiental. Sim, o país por conta do terremoto, terremoto, e coisa e tal. Não só porque a questão do conflito, da guerra, inclusive quando o Brasil esteve lá, né, se manteve lá durante um bom período, ele foi de alguma forma solucionado. Né? São raros hoje os países no qual você tem uma tensa problemática da guerra, no qual ela não se resolve durante um período específico. Mas no que diz respeito aos aspectos de natureza ambiental, você não consegue resolver isso de uma forma imediata. Fora que o ambiental destruiu a economia, né? Então a pessoa não é necessariamente a incapacidade de morar no local, mas é porque não tem mais o que ser feito naquela região. Exatamente. E aí entra o que você ia começar a falar, Helena, porque existem locais, né, a região do Círculo de Fogo, que é quase como entender que algum dia vai dar alguma coisa, não? Sim, lá é a região onde tem mais terremotos, né? Tsunamis. Por conta deles estarem nessa região. O Japão fica praticamente em cima ali do Círculo do Fogo. Tanto que o Japão teve um terremoto terrível, 8,9 na escala Richter, agora em 2011. Você tem um país no mundo preparado para isso, o Japão. Preparado, mas você vê, mesmo assim, o que tem de refugiado ambiental, até hoje, porque teve o terremoto, em seguida teve tsunami, e depois teve a explosão dos reatores lá da usina de Fukushima. Sim. Que também, olha, muitos refugiados. Sim, porque aquilo, um raio de 20 quilômetros, as pessoas foram contaminadas, tiveram que sair dali. E quando eles chegavam nos abrigos para refugiados, ainda eram discriminados pelos que estavam lá dentro já. Tem que passar por um detector de para ver se eles não estavam contaminados para poder entrar num abrigo de refugiados. Olha só, que complicado. Dizem que até hoje ainda existe pessoas que ainda não voltaram para casa desde esse acidente de 2011. Eu não voltaria, né? Qual é a certeza que você tem de uma coisa que você não percebe, não sente? Agora vem a questão não temos uma legislação mundial, né? A gente não tem isso, mundialmente não temos uma definição, uma legislação que trate disso, direitos humanos, ok. Mas nós temos países, e aí são duas perguntas. Uma é, se existe um país no mundo que tem mais solidariedade quando se trata de refugiados ambientais, e como somos no Brasil? Porque no Brasil somos todos muito simpáticos, acolhedores, muito legais. E como é que somos com relação aos refugiados ambientais? O Brasil recebe bem, né? De uma maneira geral, ele recebe são duas bem. Visões, né? Para uma questão humanitária, para os haitianos, o Brasil está dando um visto provisório, né? Por uma questão humanitária. Por terra, eles estão chegando no Acre, eles entram pelo Acre. Até o Acre já não está mais conseguindo dar conta de receber tanta gente, eles colocam nos ônibus, mandam para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os refugiados haitianos. E aqui eles são recebidos pela sociedade civil, né, Cáritas, pela Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU, os refugiados, eles recebem, e aí eles são encaminhados. Agora, até que ponto fica difícil, né? A gente não tem esse conhecimento de depois, o que acontece depois, como que é. Eles têm um documento, tem direito a colocar os filhos numa escola pública. E seja o que Deus quiser. Como? E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Aí tem alguns depoimentos, assim, que a gente fica meio assustado quando ouve, né? Porque alguns contam que, para eles tirarem aquela RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, às vezes demora 3 anos para sair. E eles, às vezes, não conseguem um trabalho, assim, vamos dizer, com carteira assinada. Mas isso dá muita margem para o trabalho escravo, né? Demora muito para sair. Sim. Não é? A visão que eu tenho sobre a questão dos refugiados no Brasil é que o Brasil, na verdade, ainda se comporta de maneira muito amadora. Não é? A gente não tem um preparo aprofundado como em outros países. Não? Aqui, nós temos uma certa política que é aquela política voltada para um modelo assistencialista de cesta básica e do mínimo possível. Não é? E isso se repete, evidentemente, com os refugiados. A atenção necessária para efeito de inclusão parece que agora, do ponto de vista jurídico, com esse novo Estatuto do Migrante, há novas possibilidades. Mas as novas possibilidades no Brasil, elas nunca decorrem do conteúdo da lei, elas decorrem do aspecto da eficácia, das políticas efetivas. Então, do ponto de vista jurídico formal, nós temos aí hoje questão de uma série de documentos que nos permitem dar um acolhimento
de forma adequada. Do ponto de vista prático, nós estamos muito distante disso. Nós ainda temos, e engraçado que nós não aprendemos, não é, muito com isso, porque se você pegar no século XVIII, no século XIX, nós recebemos aqui vários migrantes, vindo de várias formas. Sim. E parece que nós não aprendemos a forma como nós tratamos as pessoas que vêm de outros países. Não é? Agora, tem um comparativo que a gente possa fazer, Fernando? Tem algum país que está mais evoluído nesse sentido? Olha, alguns países europeus, eles têm um tratamento, já têm uma estrutura por necessidade. Né? Outros por tradição. Né? E outros, na verdade, estão passando por processos de retrocesso. Se você pega, por exemplo, a França, sempre foi um país que sempre teve voltado a receber pessoas com viés de natureza política, guerra, mas sempre deram um tratamento diferenciado. Só saturou um pouquinho. Exatamente. E hoje ela, na verdade, vem sofrendo aí um questionamento interno muito grande. E, obviamente, que existe até, por parte do Estado, um comportamento diferenciado em relação a esses refugiados. Olha, a gente... Desculpa, Helena, pode falar. Não, estou falando, eles agora estão meio complicados lá por conta do terrorismo, né? Sim, que aí é complicado, depois, né? Estender a mão e não saber muito bem a quem. E é duro não poder estender quando a gente tinha que estar sempre, exatamente. Né? Mas, enfim, olha, gente, esse programa é marcante, porque esse é um assunto que tem que entrar em pauta, temos que chamar a atenção, temos que pressionar, porque temos hoje já mais refugiados ambientais do que efetivamente refugiados de guerra, e qualquer que seja a situação, refugiado é uma pessoa que está em desespero e merece toda a atenção para se recolocar no mundo. Infelizmente, o programa fica por aqui, mas eu agradeço muito a presença dos nossos dois convidados, o promotor de justiça José Fernando Vidal de Souza, que é professor de Direito nas universidades 9 de Julho e Paulista e autor de estudos, teses e livros sobre o tema, e a educadora Helena Brasil, especialista em ecologia, arte e sustentabilidade. O programa fica por aqui, mas eu convido você a continuar conosco, siga a nossa página no Facebook, semana que vem tem mais. Tchau, tchau!